Bom, pessoal, segundo vídeo do capítulo 5, de transformações físicas de substâncias puras. E no último vídeo a gente acabou mostrando esse diagrama de fase genérico, tá? Para uma substância qualquer. No eixo dos Y a gente tem a pressão, no eixo da temperatura, no eixo do X a gente tem a temperatura, certo? Se eu marcar um ponto aqui qualquer, por exemplo, esse ponto que eu acabei de marcar, a gente consegue identificar que nessa temperatura desse ponto, seria mais ou menos aqui, e na pressão desse ponto, a fase mais estável é a fase sólida. E se eu fizer uma transformação isobárica, certo? Eu vou aumentando a temperatura e chego numa fase vapor. Quando eu cruzar essa linha, eu tive uma transformação, né? A passagem da fase sólida para a fase vapor, eu tive a sublimação. Exatamente em cima dessa linha, o potencial químico dessa substância na fase sólida se iguala ao potencial químico dessa substância na fase líquida não, na fase vapor, certo? Então essa transição aqui, quando você cruza, a gente tem a transformação gradual do sólido em vapor. Essa transformação se dá neste ponto que eu estou marcando, e esse ponto tem uma temperatura fixa e uma pressão fixa, ok? Agora, se eu mudar a pressão que eu tenho no meu sistema, por exemplo, para essa aqui de baixo, e fizer a mesma transição isobárica, eu vou atingir o equilíbrio numa temperatura diferente, certo? E é isso que a gente vai tentar falar ainda neste capítulo, tá bom? O diagrama de fases clássico, que a gente vai falar neste vídeo, ele apresenta 3 fases, pelo menos, né? Nele, a gente pode identificar ponto crítico e pontos triplos, tá? Vamos ter mais de um ponto triplo. O ponto triplo é o ponto de coexistência de 3 fases em equilíbrio. Nessa figura, por exemplo, o ponto triplo está aqui, a coexistência da fase sólida com a fase líquida, com a fase vapor, certo? E o ponto crítico está aqui em cima. Então a gente viu ali o ponto triplo, que neste caso é a coexistência da fase sólida, líquida e vapor daquela substância estudada. Antes de falar dos diagramas de fases de substâncias reais, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de vaporização para ebulição. Tá? Vamos imaginar que a gente tem uma amostra líquida de uma substância pura num vaso fechado. No líquido, as moléculas com maior energia cinética que estiverem na superfície, elas vão escapar para a fase gasosa, né, fase vapor. E já algumas das moléculas mais lentas, que estejam também na superfície, né, perto daquela separação, né, aquela linha que a gente enxerga a separação das fases, né, as moléculas mais lentas da fase de vapor podem passar para a fase líquida. Certo? A vaporização do líquido continua até certo ponto, no qual a pressão no interior do vaso atinge um máximo. Certo? Então, se eu tenho uma maior passagem aqui na superfície de moléculas da fase líquida para a fase vapor do que da fase vapor para a fase líquida, a gente está tendendo a diminuir o tamanho da fase líquida, né? Aqui eu teria fase líquida, fase vapor nessa representação esdrúxula aqui, certo? Então, essa separação, né? Essa interface, ela vai descendo, e quando a gente atingir um máximo de pressão dentro do vaso, certo? A gente cessa a vaporização. Okay? A taxa das moléculas que saem da fase líquida para a fase vapor, se ela for igual à taxa das moléculas que saem da fase vapor para a fase líquida, a gente atingiu um estado de equilíbrio, porque a transferência de uma para outra é igual à transferência da outra para uma. Tá? Ou seja, se a taxa de transferência das líquidas, da líquida para vapor, é igual à da vapor para líquida, isso iguala. Então, não observa essa variação na altura da interface. Então, estou num estado de equilíbrio. Microscopicamente, as moléculas vão continuar indo de uma fase para outra, tá? Só que a taxa líquida vai ser zero. Então, macroscopicamente, a gente atingiu um equilíbrio. Tá?
Essa pressão em que ocorre o equilíbrio é chamada de pressão de vapor. Na pressão de vapor, o líquido está em equilíbrio com o seu vapor. Tá? O nome dessa pressão, como eu falei, é pressão de vapor ou pressão de saturação. E essas variáveis aqui, né, elas são a mesma coisa, tá? Só estão com nomes diferentes. A pressão de saturação, ela é uma função da temperatura. Tá? Vou voltar no meu diagramazinho de fases. Por exemplo, na minha transição de líquido para vapor aqui, certo? Na temperatura, deixa eu apagar o que está aqui, vamos anotar coisas novas. Tá? Na temperatura que eu vou botar aqui de azul, certo? Se eu for seguindo aqui e atingir esse ponto, certo? Aqui eu tenho a máxima, a temperatura na qual o líquido e o vapor coexistem, porque eu estou em cima da linha de líquido saturado. Em cima da curva de vaporização, certo? Então, este ponto tem uma determinada pressão. Para essa temperatura aqui, TA, por exemplo, a gente vai ter uma pressão de equilíbrio, que vai ser a pressão de saturação na temperatura TA. Agora, numa temperatura TB aqui abaixo, eu vou atingir o equilíbrio da fase líquida com a fase vapor numa pressão de saturação menor. Então, reparem que a minha correlação da temperatura com a pressão de saturação aqui está se dando na linha laranja. Tá? E que, se eu variar a temperatura, eu mudo a pressão de saturação. Tá? Então, a pressão de saturação é a função da temperatura. Dada uma temperatura, a gente tem apenas um valor de pressão de saturação, que é justamente a pressão em que ocorre a coexistência do líquido com o vapor, ou seja, eu estou em cima daquele pontinho, em cima daquela linha laranja. Tá? A pressão de vapor da substância, ela aumenta com a temperatura. Tá? Numa mesma temperatura, essa temperatura está fixa, eu tenho dois compostos diferentes, um composto A e um composto B. O que tiver maior pressão de vapor, ou maior pressão de saturação, é aquele que é mais volátil, aquele que tem a maior tendência para ir para a fase vapor. Tá? Quanto maior a temperatura, maior a pressão de saturação. Quanto maior a pressão de saturação, maior a tendência de ir para a fase vapor. Tá? No caso de sólido, a gente também pode pensar numa pressão de equilíbrio sólido-vapor, que seria a pressão de saturação da sublimação. Tá? E quando a gente está falando, isso a gente falou relacionado a um vaso fechado. Tá? Quando a gente está pensando num líquido que é aquecido em um vaso aberto, ele se vaporiza na superfície. Certo? Acontece a evaporação. Na temperatura, né, a gente vai ter lá uma panela, por exemplo, certo? Com a água dentro dela. Aqui vai estar a nossa chama fornecendo calor aqui. Tá? Conforme a gente vai aquecendo essa água, a gente começa a observar que começa a sair uma fumacinha. Essa fumacinha saindo, tá? É a evaporação da água. Agora, quando a temperatura atingir numa temperatura, né, que a pressão de saturação da água, tá? Na temperatura T, se igualar com a pressão externa, a gente vai ter a vaporização ocorrendo no seio da massa do líquido. Tá? Em outras palavras, antes de chegar, pensando que a gente está a 1 atm, antes de chegar em 100 graus Celsius, o que a gente observa é a saída dessa fumacinha. Quando a gente atinge 100 graus Celsius, a pressão de saturação vai se igualar com a pressão atmosférica, com 1 atm. Tá? Então, a água vai começar a
vaporizar não só apenas na superfície. Vão surgir bolhas aqui que vão subir, certo? E a gente vai perceber que vai haver vaporização livre em toda a massa do fluido, não apenas na superfície. Nessa condição, a gente tem a ebulição. Reparem que a ebulição, ela ocorre quando a massa do fluido também produz vapor, que vai sair, certo? Então, se você tem lá, está fervendo sua água, quando é que você vai saber que chegou na temperatura de 100 graus Celsius? Pensando que você está 1 atm e está falando de água pura. Quando você começar a enxergar essas bolinhas subindo, é que você atingiu essa temperatura. Antes, você até enxerga um vapor saindo, mas provocado pela evaporação e não pela ebulição. Tá bom? A ebulição só ocorre se o vaso estiver aberto, para que esse vapor possa se expandir livremente. Se um vaso está fechado, a ebulição não pode ocorrer, porque não há liberdade para esse vapor sair, certo? Ele vai estar restrito ao sistema fechado de volume constante e a pressão vai aumentando. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. A temperatura na qual a pressão de vapor do líquido é igual à pressão externa é a temperatura de ebulição nesta pressão. Em 1 atm, a gente tem a chamada temperatura de ebulição normal e em 1 bar a temperatura de ebulição padrão. Tá? Dito isso, diferenciando ali o que seria temperatura de ebulição, né, com o processo de ebulição com o processo de vaporização, tá? A gente vai falar de pontos críticos e pontos de ebulição. Então, a ebulição não ocorre quando o líquido é aquecido em um vaso fechado. Tá? A pressão de vapor e a densidade do vapor, elas vão aumentar continuamente com o aumento da temperatura. Já a densidade do líquido diminui em função da expansão. Há um ponto no qual as densidades da fase líquida e da fase vapor se igualam e a superfície desaparece. Essa superfície de separação, aquela interface, desaparece. A temperatura que isso ocorre é a chamada temperatura crítica. Numa transição crítica, certo? O que a gente observa é que, ao invés da minha linha aqui descer, ela simplesmente some, tá? Lá no capítulo 1 a gente botou vídeos sobre isso, tá? Vocês voltem lá no material no Classroom para pegar esses materiais, tá? Se eu não tiver posto no capítulo 1, eu vou botar agora. Além disso, a gente também tem o ponto de fusão e o ponto triplo, tá? A temperatura na qual, sob uma certa pressão, as fases sólidas e líquidas coexistem é chamada de temperatura de fusão. Uma substância, como uma substância funde na mesma temperatura que ela congela, a temperatura de fusão é coincidente com a temperatura de congelamento. Tá? Assim como a temperatura de vaporização, de ebulição, é coincidente com a temperatura de condensação. Há um conjunto de condições de pressão e temperatura em que 3 fases diferentes de uma substância podem coexistir simultaneamente, e esse é chamado ponto triplo. Tá? Bom, pessoal, isso aqui é um diagrama tirado do Atkins, tá? Onde eu estou mostrando o CO2. A gente tem a pressão aqui e a temperatura aqui. A gente pode reparar que o ponto triplo do CO2 ocorre a 5,11 atm na temperatura de 216,8. Vamos começar olhando a inclinação aqui, ó. Tem um corte aqui no gráfico, tá? Está passando dessa região aqui para cá, tem uma descontinuidade nesse gráfico. Mas a gente vai olhar a linha de sólido e líquido. Reparem que essa linha é inclinada para a direita. Isso ocorre para quase todas as substâncias. O que essa inclinação para a direita mostra? E se eu aumentar a pressão no meu sistema, por exemplo, daqui
eu aumento para cá, a minha temperatura de fusão, que eu leria aqui embaixo, aumenta, certo? Então, eu ao aumentar a pressão, eu estou aumentando a temperatura de fusão, certo? A gente ainda tem o ponto triplo, que eu já mencionei, que tem uma pressão acima de 1 atm. Então, o CO2 líquido ele não pode existir estavelmente, tá? Sob nenhuma condição de temperatura se a pressão é 1 atm. Se eu estou a 1 atm aqui, ó, eu não estou mostrando, não atinge uma região de líquido. O que eu tenho é sólido e gás. E ainda a transição, né, de sólido para gás, que seria a sublimação. O sólido de CO2, ele sublima na pressão atmosférica. Esse sólido de CO2 é chamado de gelo seco, que é muito utilizado em bebidas para dar um efeito, tá? Também muito utilizado em teatro ou em cinema para a produção de fumaça, aquela fumaça branca e tudo mais. Basicamente, o que acontece com o gelo seco? Ele está numa temperatura maior do que esses 194,7 Kelvin, ou seja, ele como sólido está instável. Então ele quer passar para a fase gasosa. E aí ele sublima, saindo aquela fumaçona. É um pouquinho de gelo seco, solta uma quantidade, um volume muito grande de CO2 gasoso, dando aquele efeito. Bom, agora eu apresento também o diagrama de fases da água, que também foi retirado aqui do Atlas. Para a água, reparem também na descontinuidade aqui, reparem que para a água, a inclinação da minha curva sólido-líquido, ela é inclinada muito pouquinho para a esquerda, tá? Ao invés de para a direita. Então a água tem um comportamento anômalo quando comparado com as outras substâncias. Para a água, a temperatura de fusão diminui com a elevação da temperatura. Isso favorece a transformação do sólido em líquido quando a pressão se eleva. Tá? Então, por exemplo, quando a gente está vendo as pessoas esquiando no gelo, elas não estão esquiando sobre o sólido. O que acontece é que o patins vai exercer uma pressão na superfície do gelo, e aquela pressão vai fazer com que a água sobre o patins funda. Então ele vai deslizar por uma fina camada de água. Tá? E é isso que permite que se patine no gelo. Tá? Por que isso ocorre? Porque ligações de hidrogênio da água tornam o líquido mais denso do que o sólido. Então, se eu pegar um copo de água e jogar o gelo, eu vou ver o gelo boiar, porque a densidade do sólido, do gelo, é menor do que da água líquida. Isso não é muito comum. Okay? Além disso, né, pressões elevadas mostram que existem outras formas sólidas de água, né, outras formas de gelo. Tá? As ligações de hidrogênio entre as moléculas se modificam com esse aumento da pressão, isso é gerado pelas tensões mecânicas mais fortes. Isso faz com que haja uma mudança na estrutura cristalina daquele sólido. E reparem a quantidade de pontos triplos que a gente vai ter aqui. A gente tem um ponto triplo aqui, ó, que é do gelo 1, do gelo tradicional que a gente conhece, a fase vapor e a fase líquida. Mas a gente tem, por exemplo, nesta condição que eu estou marcando, o gelo 7, o gelo 6 e o líquido coexistindo. Neste outro ponto, líquido, gelo 6 e gelo 5. Neste ponto aqui, estou marcando, gelo 6, gelo 5 e gelo 2. E por aí vai. Sempre que eu tenho as linhas se juntando, eu tenho esse ponto triplo. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Reparem que eu não tenho pontos quádruplos. Para substâncias puras, não temos pontos quádruplos. Tá? Depois a gente fala por quê. Isso em outros capítulos. Tá? Aqui está a estrutura do gelo 1, tá? Também tirado do Atlas. Agora,
O gelo 2, que ocorre numa pressão aqui, ó, de 10 a nona Pascal, então que dá 10 a quarta bar, que seria aproximadamente 1000, quase 1000 atm, tá? Aliás, quase 10.000 atm, perdão, quase 10.000 atm. Essa pressão elevada vai gerar uma mudança nessa estrutura. Tá? Isso foi tirado desse site aqui, aliás, é um site muito interessante para ver propriedades da água, né, pura. A gente começa a ver que aquela cadeia que tinha formado, esse clusterzinho aqui, não se forma da mesma forma. Tá? Se eu olhar uma estrutura mais completa, a gente vai observar, né, essas cavidades aqui que não existiam da mesma forma. A cavidade que eu tinha aqui é muito diferente da que eu tenho aqui, certo? Esse plano que está traçado aqui, ele seria um plano de corte nessa estrutura sólida. Essas regiões cinzas estariam no plano, tá? Mas é difícil representar tridimensionalmente em 2 dimensões uma figura tridimensional, tá? Mas a ideia aqui é só enxergar essas diferenças, tá? Gelo 3, ó, também é bem diferente do gelo 2, certo? Olha como é que a estrutura é diferente. Gelo 4, também. E para acabar a aula de hoje, eu só vou mostrar esse diagrama aqui. A gente já viu em partes lá no capítulo 1, que é um diagrama de pressão contra volume, e ele é um diagrama genérico. Tá? Eu tenho aqui a região onde o vapor é o mais estável, certo? A região em que o líquido é mais estável, a região em que o sólido é mais estável, tá? E a região de transição. Aqui, por exemplo, a região de sólido líquido, e de líquido vapor, e aqui de sólido vapor. Então, reparem o seguinte, vou marcar aqui em vermelho. Se eu tiver uma pressão aqui, certo? E nessa pressão eu estou modificando o meu sistema, né, que está passando de líquido para vapor, né, em algo isobárico, uma transformação isobárica, o que eu observo é uma variação do meu volume do sistema, que é óbvio, né? O sólido, aliás, o líquido, se comparado com o gás, ele tem um volume muito, muito menor, tá? Mas reparem o seguinte, neste envelope eu tenho a coexistência das duas fases. A minha fase líquida, ela sempre vai ter um volume molar, tá? Um volume molar constante. Tá? Que poderia ser lido por esse valor de volume dividido pelo número de mols total. A minha fase vapor é sempre vou descer aqui, volume molar constante. Então, eu tenho uma diferença no volume molar do líquido e do vapor. Agora, o meu volume do sistema pode mudar porque o número de mols da fase líquida e da fase vapor vai variar durante o processo. Tá? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar nesse segundo vídeo e até o próximo.